vale a gente ressaltar também agora o outro lado da moeda do El Clássico, que vive uma fase completamente oposta do Real Madrid, né, galera? Muito Barcelona ruim. veio de uma última temporada campeão espanhol, fez assim uma temporada ok, muitos falaram de redenção, mas esse ano tá deixando muito a desejar e tá numa má fase absurda, as coisas não vêm acontecendo pro Barcelona, Xavi não está fazendo um bom trabalho essa temporada. O que tá acontecendo, Arthur? Você que, claro, acompanha bastante, o Barcelona não tá bem, tipo, não tá conseguindo voltar a ser aquele time, tenta trazer jogadores, não dão certo, não sei se tá tentando errado o mercado, teve aquele problema da crise financeira no time, muitas coisas envolvidas, mas o Barcelona tá deixando de ser aquele Barcelona, né? Sim, de fato. Eu peço até perdão se eu me estender um pouco aqui, mas é porque eu tenho bastante coisa para falar. É o seguinte, o problema do Barcelona, ele tá dos dois lados do campo, tá? Tanto o ataque quanto a defesa não estão bem. Mas eu acho que isso fica muito explícito pela defesa, e eu tenho números aqui, tá? Na temporada passada, se a gente pegar estatísticas de gols esperados, era de 0,87, tá? Em relação a gols esperados que o Barcelona tomaria. Nessa temporada já tá 1,06. Então é esperado que o Barcelona conceda um gol por jogo, ok? Outro ponto aqui muito, muito interessante a ser ressaltado é que dos 19 jogos do Campeonato Espanhol, em 7 o Barcelona tomou o primeiro gol. Então o Barcelona esteve em 7 momentos dos 19 jogos na obrigação de virar o placar para vencer. Isso é um problema. Isso é um problema para o Barcelona, que tem diversas situações e que precisa melhorar. E a gente pode pensar, mas por que isso está acontecendo? O que está acontecendo de ruim no Barcelona? Eu acho que o primeiro ponto é o meio-campo do time, tá? Se a gente pegar esse jogo contra o Real Madrid e alguns outros jogos dessa temporada, o time do Barcelona não pressiona o meio-campo. E se o time do Barcelona não pressiona o meio-campo, isso abre um leque de opções para o adversário atacar e dá um espaço muito grande, cara. Você chama o adversário para o seu campo. E aí, uma coisa que é muito ruim é o seguinte, o lado esquerdo do Barcelona tem um lateral que é muito ofensivo. Muito ofensivo. E aí, quando esse lateral sobe e o Barcelona gera esse espaço e acontece algum erro, o time inteiro se desequilibra e tem que correr para trás. E aí, se o lateral não tá ali para dar cobertura, irmão, o zagueiro fica no 1 contra 1. E se o zagueiro tá no 1 contra 1 contra o ponta ou contra o atacante, em 99% das vezes ele vai estar em desvantagem. E aí isso me leva à temporada anterior de novo e a um nome que apesar de não viver os bons momentos nessa última fase do Barcelona, ainda era muito importante, que é Sérgio Busquets. O Sérgio Busquets, na última temporada, eu até anotei isso aqui, ele era o líder em ações ofensivas do Barcelona, tá? Em ações defensivas do Barcelona, na verdade. Hoje, o Barcelona não tem um volante que funciona como essa ligação da defesa e do ataque, mas que principalmente dê essa sustentação como o primeiro homem do meio campo. Arthur, o De Jong pode ser esse cara? Ele pode ser esse cara. Só que diferente do Sérgio Busquets, o De Jong não é fixo. O De Jong é muito móvel. Então, a todo momento, a gente viu isso naquele Ajax de 2019. A todo momento, o De Jong sobe para jogar, ele sai para jogar. E quando ele sai para jogar, fica um espaço nas costas dele. Quem pode ficar ali nessa função de primeiro homem? O Gundogan. Mas eu acho que se o Xavi recuar o Gundogan, ele mata as características do jogador. Perde. Que teve seu grande... Tu tá mutado. Que perde... Mas enfim, que perde esse grande momento, porque o grande momento do Gundogan foi como segundo homem, justamente por ter o Rodri atrás dando uma sustentação absurda. Então quando você tira isso do jogador, o sistema inteiro rui. E já tá ruindo desse jeito. Se fizer alterações sem sentido, vai ruir ainda mais. E aí, só para finalizar, o outro ponto que eu acho que vale a pena ser destacado são as lesões e as opções que o Barcelona tem hoje para repor, tá? Porque eu falei que o Busquets foi o primeiro em ações defensivas do Barcelona na última temporada, mas o segundo jogador foi o Gavi, com mais ações defensivas, e o Gavi que está fora. Se a gente for olhar para o melhor jogador do Barcelona na temporada passada, muito provavelmente foi o Ter Stegen, que também está fora. E aí na temporada passada você tinha diversas opções. Goleiro. E aí na temporada passada você tinha diversas opções. Você tinha Memphis Depay, você tinha Ferran Torres, você tinha, sei lá mais quem, Ansu Fati, o próprio Jordi Alba que saiu. Hoje em dia, se você pegar o banco do Barcelona nesse jogo contra o Real Madrid, e aí eu tô com o banco do Barcelona aqui, você tem João Félix, que é um bom jogador. Aí você tem o Yamal, que tem 17 anos, sei lá. Fermín Lopes, Vitor Roque, Oriol Romeu. São jogadores que não entram para decidir jogos.
Então você tem um sistema defensivo ruim do Barcelona, um ataque que não funciona porque o Lewandowski está em má fase, um meio-campo que é nulo, visto que não agride e não tenta oprimir o seu adversário, gerando muito espaço, e você tem lesões de jogadores importantes e peças que não repõem a altura. Isso é basicamente a receita do fracasso do Barcelona, irmão. É a receita do fracasso. Muito diferente do que o Vini pontuou muito bem sobre o Real Madrid, que tem uma base muito sólida, faz contratações interessantes, sabe trabalhar os seus jogadores e tem um plano para o futuro praticamente pronto e que vai dar certo. É certeza que vai dar certo porque já está dando certo. O Barcelona vive uma situação muito difícil de dúvida, cara. E aí a gente não sabe até que ponto ou até onde o Barcelona pode chegar se continuar dessa forma. Porque o Barcelona viveu momentos ruins até com o Messi sai. Vem o Xavi, consegue ganhar um título de campeonato espanhol, mas agora parece que o time não consegue caminhar com as próprias pernas de novo, cara. Cara, e tipo assim, se você for pegar... eu não vejo como sistema defensivo ruim em nenhum dos principais problemas. Para mim, o principal problema desse Barcelona é o meio-campo, cara. Porque não tem aquele jogador de referência, o volantão, que é o fixo, como bem disse o Arthur, Sérgio Busquets. Se a gente for pegar a zaga, né, os jogadores que jogam nas zagas do Barcelona, o Ronald Araújo, para mim, é um dos melhores zagueiros do mundo. O Koundé é um zagueiro que é jovem, tá interessante, jogou muito temporada antes de vir para o Barcelona, né, se eu não me engano, temporada retrasada no Sevilha. Então, tipo, é um zagueiro bom, um zagueiro rápido, joga de lateral direito também, por mais que tenha falhado, né, no primeiro gol do Real Madrid, gol do Vinícius Júnior. Mas eu acho que, tipo assim, se a gente for pegar essa zaga hoje de 2024 e comparar, por exemplo, com a zaga 2015, campeã da Champions League, eu acho a zaga de 2024 melhor, porque Mathieu e Piqué, naquela época, eles faziam parte ali de uma engrenagem, eles não eram destaques, como, na minha opinião, é Ronald Araújo, o Koundé e também o Christensen, que também é ali zagueiro, né? Então, acho que esse sistema defensivo pode ser até melhor do que aquele sistema defensivo de 2015. Na zaga, apenas zagueiros, nome por nome individual. Só que o meio-campo, cara, é composto de De Jong, Sérgio Roberto, esses jogadores que, na minha opinião, deixam muito a desejar. São jogadores que são frágeis, são fracos, fisicamente falando, né? O Pedro é um jogador que não evolui o seu físico, o Gavi é um jogador que não evolui o seu físico, então, tipo assim, é engolido pelo Real Madrid. É engolido pelo Real Madrid, que tem Valverde, Tchouaméni, jogadores fortes, jogadores que sabem se impor fisicamente. Então, tipo assim, isso conta muito. Então, acho que o principal problema do Barcelona hoje é o meio-campo. Eu acho que teria que trazer ali um jogador, um primeiro volante, que não é característica de ninguém que tá ali. O De Jong não é primeiro volante, o Gundogan não é primeiro volante. Você recuando esses jogadores, como o Arthur disse, acaba minando as principais características dos jogadores, que é o passe, a virada de jogo, é o 1-2, é a aproximação. E aí você deixando um cara fixo, você mina, né, as principais características e expõe as características que são as piores, que na minha opinião é a defesa desses jogadores. Não são jogadores que marcam tão bem, sabe? Eu acho um pouco complicado, eu acho que o Xavi tem aí pouco tempo para tentar mexer em alguma coisa, porque, tipo, de verdade, cara, não tem como você contar com um volante que, tipo assim, tá vindo de La Masia, e não é um destaque absurdo, tá ligado? Não vai chegar ali para vestir a camisa 5 do Busquets, que tem só um pouquinho de peso, né? E vai tomar conta da posição, né, cara? É muito difícil isso acontecer, por mais que aconteça no Barcelona, a gente já viu isso em diversos casos. Porém, eu acho que o meio-campo é a principal fragilidade do Barcelona. Eu acho que isso aí, para mim, é indiscutível.